dia, um prazer estar aqui no Milvo Summit. Depois desse tempo aí de pandemia, estivemos aqui em 2019 com a casa lotada também. Agradeço aqui ao convite de todos. Félix, equipe, parabéns pelo belo evento. Eu estava falando agora com o Félix, que eu estive lá no Nordeste, muita gente lá no Nordeste também já usava o Milvos. Fico muito feliz e bom ainda de rever a todos depois dessa pandemia, ver a casa lotada. Eu sou Davis Alves, como ela já apresentou, eu sou professor, presidente da NPPD, sou GPO, sou IT Expert. Também estou vendo grandes nomes também aqui do pessoal da área de TI também, René Chiard, todo mundo aí. Acho que muita gente que também já foi aluno meu, acho que teve pessoas aqui que já assistiram aulas comigo também sobre LGPD. Quem já está estudando LGPD? Levanta a mão, quero saber como está o nível aqui. Ah, ótimo. Quem já assistiu alguma aula minha, algum vídeo meu sobre LGPD? A maioria, então, também já me conhece. E hoje a gente vai atualizar. A gente vai atualizar, que tem muitas coisas. Antes, o pessoal falava assim, será que a LGPD vai pegar? Será que a LGPD vai ser só para advogado? Vai ser também para o pessoal de TI? Qual que está a estrutura da autoridade nacional? Vamos falar sobre isso, então. 4 anos de LGPD, para onde estamos indo e como a boa gestão de TI colabora para a LGPD. Então, a gente vai bater um papo sobre o que é a LGPD, visão geral sobre a LGPD, a estrutura da NPD. Quando eu falava sobre a LGPD lá atrás, há 4, 5 anos atrás, muita gente não conhecia ainda. Quem é que vai fiscalizar? Será que vai ser uma coisa só para o pessoal de TI? Será que vai ser alguma coisa só para o pessoal da área jurídica? Quem que vai fiscalizar? Quem são os nomes? Quem são os diretores que vão assumir lá a NPD, que já assumiram a NPD? O que vai ter de novidade? Quais são os próximos passos? 4 anos da estrutura, fiscalização na LGPD, a boa gestão de TI. Muita gente está assustado, eu fico tão abismado que eu estou pegando tanta... hora que eu chego nas empresas, agora eu vou ter que criar um departamento de privacidade. Não, muita gente não lê, é por falta de leitura. O pessoal não lê o artigo 50, a linha F, que diz que a estrutura de privacidade, as práticas de privacidade devem ser integradas à estrutura de governança atual. Então, você não vai ter que criar nada de novo, você vai integrar a área de privacidade, as práticas de proteção de dados com o que você já tem na empresa. Vamos falar sobre isso, o universo da gestão de TI, como a ITIL contribui para a LGPD, certificações ITIL também, embora não vou entrar muito nesse ponto, vocês vão ter uma palestra depois só sobre a ITSMF, só sobre a ITSM, organizando a TI, a LGPD na empresa, e também como está o panorama dos GPOs no Brasil e do mundo, e um final para perguntas e respostas. Bom, não vou ficar chovendo molhado, acho que todos vocês já conhecem sobre LGPD. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados protege dados pessoais. O nome completo da lei é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, só que a sigla ainda continua LGPD. E nós já estamos há 4 anos falando de LGPD, mas tem muita gente que ainda confunde com LGBT, vocês sabem disso, não sabe? Estou mentindo? Não é verdade? Muita gente ainda confunde com LGBT, e é verdade, embora tenha um pouco a ver por causa de dados pessoais sensíveis. Mas a lei em si, ela protege tudo que for dado pessoal. O que é dado pessoal? Nome, RG, CPF, e-mail, tudo que pode identificar uma pessoa. Foto, áudio, tudo que pode identificar, então, uma pessoa. Ela veio baseada na lei europeia. Qual que é o nome da lei europeia? Qual que é o nome? GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados. Lembra disso? Não são iguais às leis, elas são similares. Cerca de 70% a 80% das leis são similares, a gente pode aproveitar. Em alguns pontos, a nossa LGPD ela é muito mais técnica do que o GDPR, muito mais rigorosa também. O tempo que o controlador tem que reportar as violações de dados, lá, os incidentes, no GDPR são em até 72 horas, na LGPD são 48 horas, sem pensar para pequenas e médias empresas. A nossa LGPD ela é muito mais técnica em segurança da informação do que o GDPR. Inclusive, a nossa LGPD é uma das leis mais técnicas no mundo. Ganhamos do PIPEDA do Canadá, ganhamos do POPIA na África do Sul e ganhamos também do GDPR. Voltei agora lá, estava trabalhando lá, dei uma palestra pessoal na Europa, em Portugal, na Espanha. Muitos lá, os DPOs na Europa também falaram para mim, Davis, como que vocês conseguiram no Brasil, que vocês não tinham uma cultura de segurança da informação igual nós tínhamos aqui na Europa, conseguir criar uma lei tão técnica. A LGPD, o GDPR tem só o artigo 32 que fala de segurança da informação. A nossa LGPD tem o artigo 46, 47, 48, 49. E ainda de quebra o artigo 50 a 51, que também traz as boas práticas de governança. Então, a nossa lei é uma lei muito boa? Dá para melhorar?
Um dos pontos mais críticos que o pessoal fala até é porque ainda a autoridade nacional não começou a aplicar as sanções administrativas, já começamos as sanções judiciais, a gente vai falar sobre isso. Mas, no geral, nossa lei é uma lei que está sendo super bem falada no cenário internacional, inclusive uma senadora do estado de Nova York está propondo criar uma autoridade de proteção de dados a nível nacional nos Estados Unidos, está utilizando como base, como benchmark, a nossa própria LGPD aqui no Brasil. A gente tem que parar um pouquinho, às vezes, de síndrome de vira-lata, achar que tudo lá de fora é melhor, que aqui não. Eles estão falando também muito bem aqui da nossa lei, ok? A LGPD, lei federal. GDPR, lei continental. Nos Estados Unidos, as leis elas são setoriais e são estaduais. O estado da Califórnia, por exemplo, tem uma lei de proteção de dados, CCPA. O setor, por exemplo, da saúde também tem uma regulamentação que trata de dados pessoais. Nós temos lá o RIPA. E eles estão utilizando lá a proposta, a nossa lei, para criar uma lei federal lá. Tá? Visão geral de LGPD é isso. O que é a LGPD? Nós que somos da área de TI, a gente sempre chamava de usuário, né? Quando eu administrava a rede, cuidava de servidores, sempre foi a minha vida, ficar dentro de data centers, tudo. Eu chamava lá, vamos criar usuário lá, dar um add user lá no AD, tudo. A LGPD, ao invés de chamar usuário, chama de titular. Titular são as pessoas, é o dono dos dados. O titular entrega os dados deles para uma empresa que coleta. Essa empresa é chamada controlador. No texto da lei, controlador é o responsável por definir o tratamento. Controlador. O controlador ele pode ficar com os dados só para ele ou ele pode passar os dados para uma outra empresa. Essa outra empresa que vai receber esses dados e vai tratar esses dados, essas empresas são chamadas de operadores. Operador no Brasil, processador no GDPR. Tá? Mesma coisa, processador, operador. Essas outras empresas que são operadoras ou processadoras, elas podem ficar com esses dados também, pessoais, lá para tratar, para fazer alguma coisa, para entregar para esse controlador aqui, ou eles podem passar para outras empresas. Na Europa, nós chamamos de subprocessadores, no Brasil, a gente chama de terceiros. Então, inclusive os terceiros, são chamados os operadores. Na Europa, a gente chama isso aqui de rede de tratamento, rede de processamento de dados. No Brasil, operador e controlador é chamado de agentes de tratamento. Sempre quando na LGPD vocês lerem agentes de tratamento, nada mais é do que controlador e operador. Operador, processador, não é uma pessoa, são empresas, são CNPJs, esses dois aqui, tá? A não ser se for uma MEI, essa pessoa tratar, né, os dados, tudo em nome desse aqui, aí sim poderia ser um operador. Bom, a nossa lei também fala que, todas as leis, né, existe uma autoridade supervisora. O que é autoridade supervisora? É o órgão responsável por fiscalizar todas as empresas naquele país. Cada país tem uma autoridade supervisora, a autoridade que fiscaliza a aplicação daquela lei. A autoridade supervisora na Inglaterra chama-se ICO. A autoridade supervisora na França chama-se CNIL. A autoridade supervisora em Portugal chama-se CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados. No Brasil, a nossa autoridade supervisora chama-se ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que hoje já está no status de uma agência, inclusive. Tivemos a medida provisória 1124, se não me engano, agora de 2022, que falou justamente, que deu a independência nela, né, sobre ela. Antes ela estava subordinada à presidência da República, hoje ela está vinculada à presidência da República. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E também, todo controlador tem um DPO, Data Protection Officer. O que é o DPO? Chamamos aqui de encarregado pelo tratamento de dados. Já temos a regulamentação, não a regulamentação, mas nós já temos o reconhecimento do DPO no Brasil. Foram 3 atos que nós tivemos para o DPO no Brasil. Primeiro, nós tivemos a promulgação do DPO, né, a publicação do DPO no próprio ato de promulgação da lei, no dia 14 de agosto de 2018. Primeiro ato, promulgação do DPO, publicação do DPO. Segundo ato, tivemos ano passado o reconhecimento do DPO. Para quem não sabe, o DPO já é uma profissão reconhecida no Brasil pela CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Eu, inclusive, fui um dos responsáveis nesse projeto, trabalhei junto lá, iniciamos o projeto junto com o Ministério da Economia, terminamos com o Ministério do Trabalho, e hoje todos aqui no Brasil já podem trabalhar, ter carteira registrada como DPO. São 3 nomes que vocês podem usar aqui no Brasil para o DPO. Pode usar o nome DPO, Data Protection, pelo nome que está escrito na própria LGPD, que é o nome encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Pode usar também o nome DPO, Data Protection Officer, ou Oficial de Proteção de Dados. Foram esses 3 nomes que a nossa CBO, Comissão Brasileira
Classificação Brasileira de Ocupações autorizou. Então, eu estou resumindo, tá? LGPD é isso. Uma visão geral de LGPD é essa daqui. Toda empresa vai ter que ter um DPO, um encarregado. Esse encarregado, ele é do controlador. Tivemos também a proposta lá, a regulamentação, no caso, a flexibilização da LGPD para os agentes de tratamento de pequeno e médio porte. Uma empresa de pequeno e médio porte não é obrigada a contratar um DPO para ter um DPO mensal, mas ela é obrigada a seguir a LGPD. Muita gente pensa que a empresa de pequeno porte não tem que seguir a LGPD porque a NPD lançou uma flexibilização contra isso. Errado. A LGPD é aplicável a todas as empresas. Todas as empresas que tratam dados pessoais têm que proteger os dados conforme a LGPD. O que foi flexibilizado é a obrigação de indicar um DPO, e mesmo assim ainda tem vários critérios, se for agente de tratamento de pequeno e médio porte. Eu estou falando com cuidado agente de tratamento para não falar pequenas e médias empresas, porque existem outras configurações jurídicas aí de CNPJs que vai além de pequena e média empresa, mas pode tipificar como um agente de pequeno e médio porte. Ixi, foi? Foi, obrigado, querido. E aí, nesses 4 anos de LGPD, o que nós já tivemos? Dá uma olhada aqui, gente. Primeiro, lá, agosto de 2018, publicação mesmo da LGPD. Temos 4 anos. Depois, o que adiantava? Aí eu comecei também todo um trabalho lá, nós tivemos a promulgação da LGPD, baseado aí no GDPR, por aí vai, e tinha aquela discussão lá, por que a gente tinha que ter LGPD aqui? Porque o GDPR lá na Europa previa que as empresas só podem fazer negócios com países que têm uma lei equivalente de proteção de dados, exige garantias lá para proteger os dados pessoais dos europeus. Por isso que nós estávamos tramitando aqui no Brasil o PL 4060, o projeto de lei 4060 que estava na Câmara dos Deputados, em paralelo ao projeto de lei 330 do Senado Federal. A nossa lei ela foi aprovada da Câmara dos Deputados, logo ela é uma lei muito mais titular. Tinha até uma discussão, a gente participava de uma discussão se a lei ela ia ser muito mais titular, muito mais empresa, muito mais consumirista, direito do consumidor. A lei ela foi muito mais pró-titular, ela veio do projeto de lei 4060. Só que de nada adiantava nós termos uma lei e não ter alguém que fiscalize. E aí nós fomos lá, trabalhávamos, inclusive tem vários vídeos meus aí no YouTube falando sobre, poxa, precisamos aí de uma autoridade para fiscalizar, senão ninguém vai ligar para a LGPD. Eu, por exemplo, conversei com o senador Elci Lucas, lá do Distrito Federal, e pedimos que tivesse aí o quanto antes a NPD. E muito me preocupava, eu como profissional de TI, muito me preocupava que a LGPD fosse só jurídica, uma lei de proteção de dados que compete só a advogados implementar? Não, ou seja, no papel, a hora que um papel vai impedir um hacker de fazer um ataque? Claro que não. Nós tínhamos que seguir o modelo europeu. A lei europeia, inclusive, ela é multidisciplinar. Tiveram discussões na Europa se o GDPR e o DPO seria um cargo muito mais somente jurídico. E eles voltaram atrás. Não tem como um advogado implementar a LGPD sozinha. Do mesmo jeito que não, o GDPR, no caso, sozinho. Do mesmo jeito que não tem como um profissional de TI também dar consultoria de proteção de dados sozinho. Eu sempre falo que a LGPD começa com L de lei, mas termina com D de dados. Advogado fica com a parte da lei geral, LG. As 2 primeiras são para LG. Proteção de dados, práticas, aí já vem para nós, profissionais de TI. Implementar um firewall, implementar um IDS, IPS, honeypot, subir lá as GPOs e por aí vai. Tivemos, em 2018, a criação da Autoridade Nacional, e foi aceita. A autoridade ela está bem criada lá, o currículo dos diretores, depois da criação da autoridade, nós nos preocupávamos quem seriam os diretores que assumiriam a NPD. Em novembro de 2020, tivemos a nomeação dos diretores. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas nós temos 4 diretores e um diretor-presidente, um presidente, que é o presidente Valdemar Ortúrio. Currículo muito bom deles. Me preocupava se fosse somente da área jurídica ou somente da área de TI. Está bem dividido entre profissionais da área de TI, profissionais também da área de processos, advogados, etc. Depois, em agosto de 2021, tivemos a nomeação dos membros do CNPD. Dentro da Autoridade Nacional, existe um Conselho Nacional de Proteção de Dados, CNPD. O CNPD que vai verificar, conversar com a sociedade, promover a divulgação do tema sobre a LGPD, isso que eu estou fazendo aqui, tudo isso compete ao CNPD. Tivemos as nomeações dos membros, é o colegiado maior que nós temos no Brasil. Tanto os diretores da NPD quanto os diretores do CNPD são nomeados direto pelo presidente da República. A Autoridade Nacional
ela fica debaixo do Executivo Federal, debaixo lá da Presidência da República. Os diretores da autoridade e os membros do CNPD foram nomeados pelo Presidente da República. Depois nós tivemos dentro do CNPD, o CNPD precisava começar a trabalhar, nós tínhamos que ter as prioridades, e aí nós tivemos lá dentro do CNPD as criações dos grupos de trabalho. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês quais são os grupos de trabalho, que vai realmente começar aí a dar direcionamento sobre as pesquisas da LGPD no Brasil. E aí agora nós temos 3 bolinhas vermelhas. Quem acha que está tudo pronto já com a LGPD? Não está. Não está. Eu canso de ouvir gente falando, minha empresa já está 100% adequada com a LGPD. É um absurdo ouvir uma coisa dessa. A LGPD tem 65 artigos. Dos 65 artigos, cerca de 20 ainda carecem de direcionamentos. Por exemplo, artigo 18, direito de portabilidade. Como que você vai fazer? Como você vai aplicar o direito de portabilidade? Quando os titulares pedirem para fazer um download, para pegar os dados? CSV? Você vai aplicar, sei lá, você vai entregar via CSV, você vai entregar via TXT, você vai entregar qual é o formato? Anonimização também. Existem mais de 12 tipos de anonimização, supressão de dados, mascaramento, etc. Uma delas também, embora não é anonimização tanto, mas a própria pseudonimização. E aí, qual vai ser? A LGPD só diz lá que podem ser utilizadas técnicas para anonimização. Só que qual vai ser a técnica de anonimização que o Brasil vai aderir como anonimização? Se eu der um select lá no banco, substituir lá, coluna nome, por user 01, 02, 03, 04, será que isso vai ser considerado anonimização no Brasil? Temos discussões sobre isso ainda. Não está regulamentado como que vai ser a regulamentação, como que vai ser a anonimização no Brasil. Artigo 63, backup. Quer perder a amizade com o DPO? Pergunta para ele, como estão os backups? Né? Não me pergunta, senão a gente vai quebrar o pau aqui. Isso é pior que discutir de política e religião. Quer perder uma amizade com o DPO? Pergunta como estão os backups, Renê. Claro, por quê? A LGPD prevê que o titular tem direito, esse é o calcanhar de Aquiles nosso, tá? O titular tem o direito de fazer download dos dados, direito de acesso. Eu sou cliente de vocês, tá? Sou cliente da sua empresa, vocês são os DPOs. Eu quero que você deixe eu acessar os dados que estão lá na sua empresa. Ou, não sou mais cliente, eu quero que o direito de exclusão, quero que vocês excluam meus dados lá dentro. Teoricamente, você vai excluir tanto lá dos servidores, você vai procurar em todo lugar, vai lá no banco de dados da aplicação, front-end, vai no back-end também, vai lá no, tudo que tiver banco de dados quente lá. Também vou fazer o meu backup, né? Vai lá no storage, vai lá nas blades também, exclui de lá. Mas e os backups frios? E aquele backup que você deixa lá em fita? Será que você sabe qual foi a fita que eu entrei? Como você sabe que eu entrei, fui seu cliente em abril, eu comecei a ser seu cliente em abril do ano passado. Teoricamente, você tinha que pegar todos os backups fulls, backup incremental, esquentar e apagar meus dados. Concorda? Estou falando muito técnico aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Posso continuar? Estou muito técnico? Não, né? Legal, né? Então, teoricamente, você tinha que pegar os backups fulls, o último backup full, subir todos os backups incrementais, dar um select lá, verificar todos os backups que tem o nome do Davis e dar a exclusão. Aí você vai chegar, vai dar um print para mim, provando, Davis, você não pediu para excluir seus... e outra coisa, tá? Tem direitos, por exemplo, que você tem que fazer isso em 15 dias. A LGPD fala que você tem que fazer isso em 15 dias. DDoS no DPO. DDoS no DPO. E aí, você vai conseguir entregar isso para mim? Vamos brincar de me engana que eu gosto? Né? Torce, vamos falar baixinho até para os nossos clientes não saberem disso, tá? Pois é. Então, não tem como a gente aplicar direito de exclusão ainda, falando da parte técnica, né? Porque uma coisa está escrito na lei, outra coisa é a gente conseguir aplicar tecnicamente. São dificuldades que nós temos. Não existe uma empresa 100% adequada no Brasil com a LGPD. Não existe. Para de falar que a sua empresa está 100% adequada com a LGPD. Não existe. Por que não existe? Porque tem diversos pontos que ainda estão pendentes de ser regulamentados. Por isso que nós precisamos saber agora. Agora nós vamos ter os próximos passos. Nós vamos ter a dosimetria das multas. Eu coloquei multa, mas na verdade são dosimetria das sanções. O que será que vai dar uma multa mais alta, mais baixa? Uma advertência, proibição do tratamento de dados? Estamos em discussões com isso daqui lá em Brasília. Lá na Autoridade Nacional. Será que, se tiver uma invasão no Domain Controller, é diferente de ter uma invasão no, sei lá, no banco de dados lá do relógio de ponto, servidor do relógio de ponto? Será que vai ser o mesmo impacto? Como que ela vai calcular essa análise de impacto? Porque é uma análise de risco, não passa de uma análise de risco. E também, tanto risco técnico quanto risco jurídico. A regulamentação do DPO, acompanhem isso.
Eu estou passando isso aqui para vocês saberem quais são os próximos pontos, e daqui a pouco eu vou falar quem são as pessoas. Vocês têm que saber quem são as pessoas que estão à frente aqui na LGPD do Brasil. Para quê? Para saber o que está por vir e também para vocês saberem o que tem que cobrar. Para lá na frente não ter uma regulamentação errada e depois ninguém ficar falando, ai, não sabia disso. Tem que saber cobrar, tem que saber. Isso aqui é um conhecimento importante. Já diria lá, né, o povo padece por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Então, nós temos aí a regulamentação do encarregado, a regulamentação do DPO, que é o que está por vir. Depois, tão aguardada Política Nacional de Proteção de Dados. Também teremos ela, conhecida como a segunda LGPD. Está em fase de discussão lá no CNPD. O CNPD está discutindo, se preparem para termos aí em breve a Política Nacional de Proteção de Dados. No momento está em fase de coleta de subsídios. Depois a ANPD vai ter que criar lá a minuta do texto da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais, vai levar para consulta pública e depois vai divulgar para todo mundo. Na Política Nacional de Proteção de Dados, ela vai ser aplicável para todos os brasileiros. Tanto para quem está na esfera pública, na esfera privada também, vai explicar, vai dar direcionamento sobre diversos pontos que a lei ainda deixa em aberto. Por que tem muita gente ainda com dúvidas sobre a LGPD? Ainda nós não temos a Política Nacional de Proteção de Dados. É o que está faltando. Então, são esses daqui alguns pontos. Fiquem espertos, DPOs, fiquem espertos, gestores de TI, profissionais de TI. São esses pontos que nós temos que acompanhar para ver como que lá eles estão regulamentando isso. Tanto a dosimetria das multas, o que vai levar em consideração maior e menor em gravidade, e também a regulamentação do encarregado e a política nacional. E quem são as pessoas? Aqui tem a estrutura, a hierarquia. Tá? Isso aqui vocês não encontram na internet, isso aqui nós que montamos lá dentro. Aqui é a estrutura organizacional da Autoridade Nacional. Primeiro, a Autoridade Nacional, a ANPD-Gov.br, ela está debaixo da Presidência da República, atual presidente Jair Bolsonaro, e aqui nós temos abaixo dela a presidência da ANPD. Existe um presidente da ANPD, que é o Valdemar Gonçalves, Valdemar Ortunho. Abaixo do presidente Valdemar, nós temos 4 diretores, que é o diretor Arthur Sabá, da área de TI, Miriam Wimmer, da área jurídica, Nairane Rabelo, área jurídica, e o diretor Joacil Rael, da área de segurança da informação. Esses são os 4 diretores que nós temos da Autoridade Nacional. Abaixo desses 4 diretores, nós temos os coordenadores. Nós temos Marcelo Guedes, por exemplo, coordenador de pesquisa, depois nós temos a Isabela Maonino também, coordenadora de normatização, e o Fabrício Lopes, coordenador de fiscalização, que é o que tem o time que vai começar a fiscalizar mesmo aí as empresas, aplicar as sanções, multas, e depois nós temos aí os servidores públicos da ANPD, são mais ou menos uns 50 funcionários, tá? Esse aqui é o lado da ANPD. Do outro lado nós temos o Conselho Nacional. Não falei para vocês que o Conselho Nacional é o colegiado técnico maior que foi nomeado para ser o apoio mesmo da ANPD, é o colegiado técnico, são os especialistas na LGPD que suportam lá, dão apoio para a ANPD. O presidente é o Jonatas Assunção, ele está junto com o presidente Valdemar, ele também pertence à Casa Civil da Presidência da República, abaixo dele nós temos a vice-presidente, e depois nós temos os coordenadores, o Fabrício da Mota Alves, coordenador do Grupo de Trabalho 5, que é o setor LGPD no setor público, o professor Danilo Doneda, que é o coordenador do Grupo de Trabalho 4, que está estudando como vão ser aí, como podem ser as transferências internacionais entre o Brasil e outros países. Nós temos o Cássio também, que está estudando quais são os pontos pendentes para a regulamentação da LGPD no Brasil, está em estudo, está com o grupo de trabalho número 3. Patrícia Peck, doutora Patrícia Peck, fala de LGPD e ações educativas. Até agora vocês não viram na televisão, divulgação sobre LGPD. Calma, isso ainda está, Patrícia Peck está organizando isso. Muito provável que nos próximos meses vocês vão ver ações educativas, panfletinho, talvez vídeos, alguma coisa para falar para a população sobre a LGPD. E o primeiro grupo de trabalho aqui é o grupo de trabalho 1, que é justamente o que eu falei, a Política Nacional de Proteção de Dados, eu que sou o coordenador. Fui nomeado lá, faço parte do Conselho Nacional, fui nomeado pelo Presidente da República e sou o coordenador do grupo de trabalho da Política Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, depois aqui acabar, vou só almoçar rapidinho, eu tenho reunião com o pessoal lá em Brasília sobre isso. Estamos terminando lá em Brasília a política, no caso, os subsídios para a política nacional, depois nós vamos passar, lá sai do CNPD, passamos para a ANPD, e aí, sei lá, talvez no primeiro semestre de 2023, tenhamos aí uma novidade sobre a política. É isso que o Brasil precisa agora. Sem essa política, o Brasil, todas as empresas não vão ter aí o seu norte
como seguir a LGPD. E depois, nós, abaixo não, né, junto, ninguém está acima lá, mas temos aí os membros do CNPD, que são 46 servidores públicos honoríficos, aí, sobre o tema da LGPD, que representa justamente a sociedade civil, tanto civil como também o setor público. Legal? Quer tirar foto? Tira foto, gente. Quem quiser, já tirou foto já? Perfecto, vamos. Sí, vamos a hablar. Sí, sí, sí. Acá en Brasil, nuestra autoridad está empezando a hacer los estudios de Brasil con los otros países también. El profesor, ¿cómo se llama él? Se llama profesor Danilo Doneda, está estudiando eso. Tenemos en todo el mundo tenemos un grupo de estudios que va a saber cuáles son ¿cómo puedo decir? Las especificaciones técnicas mientras nuestra ley y también mientras la ley, por ejemplo, de GDPR, en Europa, entre otras leyes también. Ahora no tenemos aún los requisitos que van a hacer los intercambios. Una dirección que tenemos son las normas técnicas, por ejemplo. ¿Conoces la ISO 27701? Es un buen direccionamiento. ¿Entiendes? Quizás. Ainda nós não temos ainda tudo. Sí. Sí. De datos personales. Sí. Hay instrumentos para eso. Tenemos documentos para eso. Se llama normas corporativas globais. Na LGPD chamamos de normas corporativas globais. No GDPR, a gente chama isso de regras corporativas vinculantes. Não sei como chama em espanhol, tá? Acho que é o mesmo, né? Acho que é o mesmo. Então, nós temos esses documentos que é para oficializar a transferência de dados com países que não estão autorizados, com o Brasil, por exemplo. Pero aún eso en Brasil, aún no existe eso. Estamos estudiando cómo vamos a hacer el delivery de eso. Perfeito? Então, gente, são esses pontos que nós estamos aí regulamentando lá em Brasília ainda, são esses pontos que está pendente da nossa LGPD. Agora, o que está dando mais multa? Professor Davis, no Brasil já começaram as multas no Brasil? Claro, claro que já. Existem duas esferas de multas. Multas, no caso, sanções, né, judiciais, como também multas na esfera administrativa. As multas administrativas ainda não começaram. Multas judiciais já começaram, temos diversos tribunais. O que já tem gente sendo fiscalizado, sendo multado? Dá uma olhada nisso aqui, gente, ó. Quase 50% das multas... Ah, só uma coisa, a LGPD entrou em vigor em 2020, tá? Foi criada em 2018, entrou em vigor em 2020. Tivemos 2 anos, chamamos isso de vacatium legis. O que tem dado mais multa? Disposições preliminares. Uma empresa que está utilizando, e também aqui, ó, tratamento de dados pessoais, ó, quase 75% fala dos primeiros capítulos. Vocês sabem o que está dando mais multa na LGPD no Brasil? É gente que está brincando de pegadinha do malandro. Coleto os dados dos meus clientes, não falo para eles e vou vender para outra empresa. Eu coletei os dados para fazer uma venda e depois encho o saco deles mandando propostas de marketing. Está aqui, ó. 70%, quase 80%, Pareto, 80-20. Os 2 primeiros capítulos da lei têm sido responsável quase por 80% das fiscalizações. E na Europa também, tá? Na Europa também. Depois nós temos 8% segurança da informação. Uma empresa que era para ter algum controle de segurança e não teve. O firewall não funcionou, backup não funcionou, alguma coisa assim. Representa ainda 8%. Mas o entendimento sobre LGPD é o que tem dado mais multa. Olha lá, Justiça já tem mais de 60 decisões envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vocês podem ver depois lá no portal de violações, tá? Quem quiser anota esse link aqui para vocês verem. Professor Davis, tem algum lugar que eu já posso ver as multas de LGPD? Tem, está aqui, ó. Portal de violações. Olha que interessante, no dia 4/4 desse ano, tivemos uma multa de R$4.000 numa loja de varejo, acho que foi essa que foi a indenização. Artigo 5º da LGPD, ela estava fazendo um tratamento indevido.
não respeitando talvez transparência, tratamento indevido. No dia 18/3, R$6.000, banco, olha só, um banco recebeu uma multa de violação de dados, falha de segurança da informação, 6 mil. 12/5, R$100.000, uma empresa de transporte. Uma empresa de transporte. Não vou falar qual é. Vocês veem lá. R$100.000, está aqui perto. Princípio de transparência. Né? Princípio de transparência. Não agiu com transparência. E depois, no dia 18/3, antes, R$2,5 milhões, uma empresa de software. Uma empresa de software, olha só, recebeu uma multa de R$2,5 milhões, violação do artigo 6º da LGPD, princípio de transparência. Eu sempre falo para os meus alunos uma coisa, LGPD se resume numa coisa. Quer fazer o que quiser com os dados? Faça, mas primeiro avisa para o cliente. Avisa, cliente, ó, eu quero pegar os seus dados, vou compartilhar com tua empresa. Ok? Se ele não estiver sabendo, já começa por aí a LGPD. A principal pergunta, você já não pode fazer. A não ser se tem uma lei que te obriga a fazer aquele tratamento. Isso já é uma outra base legal, uma hipótese de tratamento que a gente chama na LGPD. Quem quiser ver mais casos de quem já está sendo multado, olha lá, vai nesse site aqui, ó, no portal de violações, anppd.org/violacões. Lá você vai ver várias multas, várias sanções, tanto na esfera judicial, lá, as que ficaram públicas, claro, a gente não pode divulgar o que não está público. Vai lá em violações. Quem fala, esse negócio de LGPD não vai pegar, vai nesse site lá para vocês verem, tá? E aí, qual que é a solução para tudo isso? Gente, a boa gestão de TI. O Mário acabou de dar uma palestra aqui magnífica falando sobre gestão de projetos. Na parte da tarde, vocês vão ter Ernest Ares também falando sobre ITIL. Tudo isso aqui ó, já não é para ser novidade. Já não é de hoje que a gente fala de COBIT, já não é de hoje que a gente fala de ITIL, PMBOK, Agile, Scrum, ISO 27000, até as coisas técnicas, modelos técnicos, certificações, por exemplo, para a área de administração de redes, servidores, cloud, tudo isso, colaboram para você poder o quê? Organizar as práticas internas da empresa, para você também ter um maior controle sobre a proteção de dados. E é isso que fala no artigo 50. Os controladores e operadores devem ter regras de boas práticas e governança que estabeleçam mecanismos internos para o tratamento de dados e esteja integrado com a estrutura geral de governança da empresa. Pouquíssimas pessoas falam do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1º, a linha F. As práticas que a gente tem que adotar dentro da empresa para proteger os dados, nada mais são do que o quê? Você integrar a sua estrutura de governança atual, você não vai ter que criar nada novo do zero. Você vai ter, talvez, um departamento de privacidade, mas você vai colocar esse departamento aí integrado com as outras áreas de negócio. O ITIL já ajuda, não vou ficar aqui dando aula de ITIL, mas a gestão de serviço de TI, se você vai lá atuar junto com a gestão de serviço de TI, já tem suas práticas, seguindo as melhores práticas internacionais lá da ITIL, isso daqui ajuda muito, tanto lá na época da V3, lá, o ITIL, hoje também o ITIL 4, tudo que a sua empresa utilizava. E a ITIL ela nos traz práticas. As práticas da ITIL, olha que legal isso aqui, gente. Isso aqui merece tirar uma foto, pessoal. As práticas da ITIL que você tem na sua empresa já tem de vários artigos da LGPD, você não vai começar do zero. Gerenciamento de segurança da informação. Se você tem uma gestão de segurança da informação, o artigo 1º da LGPD, ó, que vai definir o quê? Você tem que ter definido na sua empresa o que são dados pessoais, classificados e coletados dados. Práticas de segurança da informação já ajuda. Na V3 a gente chamava isso de processos. Isso daqui ó, compete ao pessoal da área de segurança da informação, gestão de TI, área de negócios, para definir como que os dados pessoais, porque dados pessoais nada mais são do que uma classificação dos dados gerais da empresa. Gerenciamento de configuração e ativo de serviço. Esse processo aqui, essa prática também ajuda. Se você tem um bom BDGC, um bom CMDB lá dentro, isso já te ajuda a você entregar o artigo 37 da LGPD. Artigo 37 diz o quê? É um artigo obrigatório. Nós temos 3 tipos de artigos na LGPD. Artigos obrigatórios, artigos mandatórios, artigos informativos e artigos direcionadores. Artigos mandatórios é tudo que você vê na LGPD, a palavra deve, you must, deve. Quando você vê lá escrito no caput do artigo, a palavra, dá um Ctrl F lá, deve ou devem, isso é um dever, é algo que a autoridade ela pode chegar e fiscalizar você. Um dos artigos obrigatórios é o artigo 37, assim como o 38. As empresas devem conter um registro das operações de tratamento. Esse registro, a gente pode ramificar isso em 3. A gente pode ramificar isso no inventário dos dados pessoais, a gente pode ramificar isso também na parte de gestão de logs, e a gente pode também ramificar isso até em topologia também e acesso aos dados.
Ou seja, como que você vai inventariar os seus dados? Ó, naquele servidor ali, domain controller, eu tenho nome, RG, CPF. No servidor de ponto, eu tenho lá a foto das pessoas. Como que você vai saber onde estão os dados se você não sabe nem onde estão os computadores da sua empresa? Como? Tem Milvus, mas está preenchido? Tem que preencher. De nada adianta só ter a ferramenta. Porque se você tem uma ferramenta e não tiver processos internos, o que vai acontecer é você apenas só automatizar o caos. Cuidado para não automatizarem o caos. Cuidado para não automatizarem o caos. O Milvus tem, ainda bem, tem lá a parte de CMDB, BDGC, mas tem que usar direitinho. Usa direitinho, não é verdade? E olha que legal, o Milvus preenche direitinho, usa direitinho, já te ajuda você a entregar o artigo 46, o artigo 37 da LGPD. Aqui, ó, por quê? CMDB, BDGC. Gestão do conhecimento. Vocês vão receber esses slides, tá? Estou lendo só por cima. A gestão do conhecimento te ajuda, se você tiver uma base de conhecimento, ajuda você a definir a finalidade, a adequação, lá no artigo 6º da LGPD, ajuda também você a definir como que o próprio registro também, ajuda você a definir aqui, ó, o papel do encarregado, gerenciamento de incidente, olha ele aqui, ó. Artigo 48 da LGPD. Se você tiver um vazamento de dados, vocês são obrigados a informar a autoridade nacional. E você também tem que ter processo para você tratar aqueles chamados. A RAIP já falava isso para a gente, desde a época da B2, ano 2000. Já falava de processos lá de gestão de incidentes e CPD, caramba. Identificar, registrar, classificar, diagnosticar, priorizar, diagnosticar, sei lá, as etapas do gerenciamento, as atividades do gerenciamento de incidente, que hoje agora a gente chama de prática, né? Então está aqui, ó, gerenciamento de incidente. Gerenciamento de fornecedor, contrato. A LGPD diz que a relação entre controlador e operador deve ser formalizada através de contratos. Show de bola. Levanta a mão e agradece. God save the Queen, né? Ainda bem que a rainha nos trouxe a AITIO. Gerenciamento de fornecedor. Já não falava de contrato, Renê? Se você tem um bom gerenciamento de fornecedor na sua empresa, já organizava lá os contratos, você já pode ajudar a entregar aqui, ó, todos os contratos entre operador e processador. O que eu quero dizer com tudo isso aqui para vocês? Não fica assustado com o LGPD. Não é para começar do zero. Ah, eu vou ter que implementar. O primeiro passo é você fazer uma avaliação do que você tem e verificar o que aquilo lá já entrega para a LGPD. Uma adequação de LGPD, a gente divide em 3 etapas. Processos, riscos e medidas. Eu vou repetir. Processos, riscos e medidas. Vamos colocar o nome dos artigos? Artigo 50, artigo 38 e artigo 46. Processos, artigo 50, melhores práticas. Artigo 38, gestão de riscos, de PIA, relatório de impacto de proteção de dados. E depois você vai para o artigo 46, que são as medidas técnicas e administrativas. Vai começar com a adequação na sua empresa? Divida nessas 3 fases, processos, riscos e medidas. Então, quando você estiver no momento de processo, avalia o business, tudo que você tem, tudo que dá para aproveitar. Aí depois você vai fazer a gestão de riscos, porque a LGPD nada mais é do que uma lei de gestão de riscos, e depois você vai aplicar as medidas técnicas administrativas. E é bom você conhecer, claro, as certificações, tudo. Lá existem 3 níveis aí de certificações. Aí, hoje, no caso até da ITIL 4, ITIL Foundation, Specialists, ITIL Management Professional, lá na época da V3, Foundation, Intermediate, ITIL Expert. O ITIL Foundation é uma das principais certificações para todos os profissionais de tecnologia da informação, gente. Todos os profissionais de TI, para conhecer pelo menos a linguagem básica entre empresas de TI. Depois, ITIL Intermediate, ou no caso, ITIL Specialist aqui no 4, para você ser um gestor daquela área. E o ITIL Professional, ITIL Expert aqui, no caso, para você dar consultoria, para você poder enxergar aí a TI como um todo na empresa, tá? Tanto para a época da V3, acho que nem sei se aplica hoje a V3, mas a ITIL 4 aí depois, tá? Professor Davis, e para finalizar, como que eu posso, então, integrar tudo isso que nós estamos falando? Eu ainda tenho 5 minutos. Como que eu posso integrar tudo isso que eu estou falando com o departamento de privacidade da minha empresa? Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Na sua empresa, você vai ter a presidência da empresa, a diretoria, você já tem o departamento jurídico seu, você já tem o departamento de TI e CyberSec. Agora você vai ter uma área de privacidade, não significa que essa área você vai ter que criar tudo do zero, não, porque essa área aqui você vai integrar com essas outras. Professor Davis, você está me falando que LGPD não está debaixo de TI? Você está falando que LGPD não está debaixo de jurídico? Sim, é isso que eu
O DPO não é para ficar debaixo do departamento jurídico. O DPO não é para ficar debaixo do departamento de TI. Por quê? A opinião minha é isso? Claro que não. Quem sou eu? Já foi aplicado estudos científicos. A CBO é diferente. Um advogado está debaixo da CBO 24.10.05. O pessoal de TI, por exemplo, um administrador de rede está debaixo, o código de um administrador de rede é o código 21.35.10. CISO, gestor de TI. E o DPO não foi colocado debaixo do pessoal de TI, nem debaixo da área jurídica. O DPO foi colocado no Brasil no código 14. Código 14 no Brasil é governança, alta administração. O DPO tem que ter contato direto com a alta administração. Artigo 38 do GDPR. Guia que a NPD também lançou. O DPO tem que ter contato diretamente com a alta administração aqui, ó, página 67, parágrafo 67 do Guia Orientativo da NPD. Tá vendo? Tem que ter contato direto com a alta administração. Então, o Departamento de Privacidade, o DPO, vai definir as práticas e as outras áreas vão implementar. Se você é um DPO que conhece da parte técnica, ótimo. Eu, por exemplo, repito, vinha a minha vida inteira lá sendo bichinho de data center, fazendo projetos de redes, trabalhando com gestão de TI, no caso, aí eu era consultor corporativo de IT, o Green IT, antes até de atuar com LGPD. Hoje eu atuo mais com LGPD e segurança. Mas se você tem um conhecimento das partes operacionais de TI, ótimo. Mas não quer dizer que o DPO que tem que subir uma GPO. Não é o DPO que tem que colocar a mão lá no banco. Ele vai ter que ter contato, ele vai verificar as medidas e as outras áreas operacionais vão implementar. Professor, e para terminar, como que está esse assunto no mundo? Cada país aí, ó, tem uma autoridade supervisora e também tem a representação dos DPOs. Brasil, qual que é a nossa autoridade? A npd.gov, está aqui. A representação dos DPOs no Brasil, a nppd.org. Na França, quem que é a autoridade? É o CNIL, a autoridade francesa. Onde estão os DPOs na França? O DPO.eu. Portugal, é o CNPD, a autoridade que fiscaliza a aplicação do GDPR lá em Portugal. Os DPOs, a PDPO. Na Argentina, a autoridade supervisora é a AAIP. Os DPOs estão na ALAP, Associação Latino-Americana de Privacidade. Na Espanha, a AEPD, a autoridade que aplica a multa na Espanha, e a representação, a PEP. Que país é esse aqui? Que país é esse aqui? Qual que é? Isso, Romênia. Na Romênia, aqui é a autoridade da Romênia, toda essa letrinha aqui e essa daqui são onde ficam os DPOs na Romênia. Cada país aí tem a sua autoridade supervisora, que fiscaliza a aplicação da lei, e tem a representação dos DPOs aí naquele país. Tá? Aqui no Brasil, como eu falei, a NPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Tá? E vocês aqui na área de gestão de TI, vocês podem fazer parte também lá do comitê de governança. Vocês podem só entrar no site anpd.org e clicar lá em Seja Membro, se tiver os pré-requisitos. Tem que ter ensino superior, tem que ter conhecimento na área de TI comprovado, certificações pode ter, e também conhecimento em proteção de dados. Só clicar aqui em Seja Membro. Aqui é a estrutura de toda a NPPD, é a maior representação dos DPOs do Brasil, da América Latina, e a segunda maior do mundo. Eu sou o presidente da NPPD, com cadeira lá no Conselho Nacional da NPD, da Autoridade Nacional nosso. Quantos DPOs, Davis, nós temos no Brasil? Se a gente for pegar o maior banco de dados pela NPPD, nós temos cerca de 18 mil profissionais de privacidade com certificações, embora, claro, a lei não obriga a ter certificação, são cerca de 5 mil DPOs, ok? Aqui no Brasil, diferente de outros países, a maioria dos DPOs são DPOs da área de tecnologia da informação, da área de TI. Na Argentina, a maioria dos DPOs são da área jurídica. Em Portugal, são da área jurídica. Na França, está meio a meio. Na Holanda, é mais também profissional de TI, menos profissional da área jurídica. Mas não são só essas duas áreas, tá, gente? Também tem que envolver o pessoal da área de governança, processos, riscos. São diversas áreas. Vocês podem, lá no site da NPPD, também vocês podem ver quem são os DPOs do seu estado. Só clicar aqui em membros, selecionar o estado, vocês podem ver quem são aí os profissionais de privacidade aí do seu estado. Tem a revista LGPD Magazine. Professor Davis, eu quero ficar atualizado, é gratuito. Vocês mesmos podem ficar antenados em tudo que aparece aí. Eu quero estar antenado sobre o que acontece de LGPD. Existe já a revista LGPD Magazine, é a revista eletrônica dos DPOs. Tá? São diversas discussões, os DPOs de outros países também participam com a gente. Todos vocês que estão aqui querem entrar nessa área mesmo de privacidade, deixa eu voltar,
vocês podem ir lá, entrem aqui na parte de Seja Membro, vocês podem fazer submissão, e aí vai ser feita uma análise curricular, não é todo mundo não, tá? Se você tiver os pré-requisitos que eu falei, você pode ser aceito para estar lá dentro da ANPPD. E aí também participar das discussões, que a gente ajuda lá a própria NPD, manda documentos, manda relatórios lá, diversos pontos que podem ser regulamentados aí no Brasil. A revista LGPD Magazine, estamos na 3ª edição. Eu não me apresentei no começo. Sou o professor Davis Alves, sou da área de segurança da informação, sou IT Expert também, sou IT Professional, na IT 4, certificações técnicas lá, sou Ethical Hacker da área de segurança da informação. A minha formação, eu sou tecnólogo em redes de computadores, fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos, extensão em gestão de TI, fiz mestrado na área de administração com foco em TI e o meu doutorado, morei nos Estados Unidos, fiz meu doutorado em administração, sou PhD, pela Florida Christian University, lá nos Estados Unidos, onde eu também dou aula, tanto de graduação, mestrado, doutorado, para brasileiros, americanos, etc. E, no final, quem quiser manter contato comigo nas redes sociais, só procurar Davis Alves, PhD. Tem aí também o meu livro, tá? Quem quiser, estou com vários livros aí também. Não, deve ter uns seis livros lá. No final, o Tiago e o Michel estão ali. Levanta a mão, Tiago, por favor. Olha lá, o Tiago e o Michel estão ali. Quem quiser depois pode pegar o livro sobre encarregado de POs, Data Protection Officer. É um livro que não é para quem não sabe nada de LGPD, é um livro já para quem quer se especializar no assunto, tá? Aí eu posso autografar, pode tirar foto lá depois comigo. Está lá no final o livro sobre DPO. E cadê o Bruno daqui? Eu não sei cadê o Bruno. Vamos fazer um sorteio. Ele falou para você, vamos fazer um sorteio, né? A gente vai até fazer um sorteio agora sobre umas perguntas. Quem quiser o livro, está lá, também está disponível na Amazon. E o objetivo era esse, eu queria vir para atualizar vocês sobre a LGPD, como que as práticas internas de gestão de TI ajudam na LGPD. Recado dado. Valeu, gente.